Boa tarde a todos, novamente. Hoje é 31 de janeiro do ano do Senhor de 2021 e nós começamos agora a nossa live sobre as minhas impressões da Rússia. E vamos conversar sobre São Petersburgo e Moscou. Essa é a continuação da live da semana passada, né? Onde eu trouxe algumas impressões a respeito da Rússia e comentamos na semana passada aspectos gerais, né? Aspectos gerais do país, a viagem à Rússia, a minha ideia de viajar para a Rússia, né? A minha ideia de viajar para a Rússia em 2017, portanto 100 anos depois do golpe bolchevique de outubro, novembro de 1917, para sentir um pouco do clima, né, na Rússia. E aí ficou da gente conversar um pouco sobre as duas grandes cidades. Como eu disse, eu cheguei por São Petersburgo, eu estava, como sempre costumo fazer, estava viajando sozinho, né? Dessa vez, entretanto, eu fui com um casal amigo, com o Gustavo e com a Adriana, né? E aí nós chegamos em São Petersburgo. Uma primeira impressão interessante, como eu tinha dito na semana passada, eu estava com muito receio de chegar à Rússia, né? Não só pelo idioma, naturalmente, eu me defendo bem, relativamente bem em russo, né? Mas porque era tudo novo, era um outro mundo. E a imagem que a gente tinha da Rússia era de um país, a imagem que eu tinha da Rússia era da Rússia dos anos 90, né? E todas as percepções, os preconceitos mais negativos que eu tinha com relação à Rússia caíram por terra no início, logo de cara, quando eu cheguei ao país. Imigração, como eu disse, eu cheguei por São Petersburgo. Geralmente as pessoas chegam por Moscou, né? Mas São Petersburgo, uma fila de imigração tranquila, muito simples o controle de passaporte no país, simples. Passei rapidamente, né? E saímos para conhecer São Petersburgo. Era novembro, tinha um carro nos esperando, né? Eu fiz questão de reservar, organizar essa viagem junto com a empresa especializada, que é de São Paulo, a Chaika, que hoje se chama Rota da Seda. Também não estou ganhando jabá do pessoal da Rota da Seda, não, mas na época a Chaika foi a melhor coisa que eu fiz, porque eles realmente entendem do negócio, entendem de russo. O Gustavo, outro Gustavo, o proprietário da Chaika, foi conosco, fala russo, morou na Rússia. Então foi muito interessante, porque em termos de logística, organização, 100%, eu não me preocupei com isso. Cheguei, já tinha o carro para nos buscar no aeroporto, né? Geralmente eu não faço isso, geralmente eu pego um metrô, coisa parecida, mas dessa vez me dei ao luxo de ter um transfer. E chegamos ao hotel. O hotel é um hotel próximo à estação de trem Moskovskaya, que é de onde partem os trens para Moscou, né? Eles saem dali. São Petersburgo, as estações geralmente elas têm nomes dos destinos principais dos trens, né? Até logo, Lívia. Lívia vai precisar sair. Lhe espero na terça-feira, viu, Lívia? Pro nosso mini curso sobre Rússia e China. Bom, e as estações de trem é muito interessante porque elas geralmente têm o nome dos locais principais para onde vão os trens. Então tem a estação Finlândia, porque os trens saem dali em direção à Finlândia. A estação Moscou, porque os trens saem dali em direção a Moscou, né? Então o nosso hotel é um hotel muito bacana, que ficava ali grudado na estação e ficava já de cara para a Avenida Nevsky, que é a principal avenida de São Petersburgo. Então a primeira dica que a gente dá quando você chegar a São Petersburgo, né? A primeira dica que a gente dá quando chega a São Petersburgo exatamente vá para o hotel, deixa as suas bagagens e caia no mundo. É uma coisa que eu faço. Dificilmente eu chego em algum lugar e vou dormir no hotel. Afinal de contas, ainda tem essa particularidade do fuso horário. Nós chegamos à tarde, era
15 horas, já estava anoitecendo, né? Era novembro, e a gente deixou as coisas no hotel, tomou um banho e caiu no mundo. Caímos para passear, caminhar em volta do hotel, reconhecer o terreno e começar a andar por São Petersburgo. E ali havia muitas casas de câmbio. A Lana Tropical tá chegando aí. Olha aí, здравствуйте. Здравствуй. Как дела? Svetlana, também professora de russo, tá chegando. Caminho, várias casas. Привет. Várias casas de câmbio, você troca logo os seus dólares por rublo, que você vai precisar usar rublo. Eu usei, não tive problema nenhum, você pode usar o tempo todo, né? E aí vá caminhar. A segunda coisa que eu fiz, a segunda coisa que eu fiz foi exatamente procurar uma loja de telefonia que vende chip. Como eu havia comentado, é outra dica que eu dou. Se for à Rússia, compre logo um chip, né? É barato. Serviu para as 2 semanas em que eu fiquei em Moscou, na Rússia. E a internet na Rússia, pelo menos nas 2 grandes cidades, Moscou e São Petersburgo, é excepcional. Não é à toa que os russos têm aquela enorme rede satelital própria, e está muito relacionado a isso também, né? Então a internet espetacular, né? Compre logo o seu cartão, o seu chip e coloque no seu telefone, que vai facilitar muito a sua vida. E aí fomos passear pela Avenida Nevsky, né? Que é a principal. E é muito interessante porque ali você começa a sentir um pouco do que é aquela cidade, do que é a chamada Veneza da Rússia, que é um dos nomes de São Petersburgo. São Petersburgo foi fundada por Pedro o Grande, né, no início do século XVIII. A gente vai comentar sobre 1703, se não me engano, mas no início do século XVIII ou XIII, São Petersburgo é fundada por Pedro o Grande em cima de um pântano. Obrigado, Ana, ótima dica. Italiano Descomplicado Online. Ela aproveita para dar essa dica também para quem quiser aprender italiano. São Petersburgo é uma cidade construída para ser a capital da Rússia e para aproximar a Rússia do Ocidente. Era a porta de entrada ou a janela da Rússia para a Europa Ocidental, a janela da Rússia para o Ocidente. E Pedro constrói aquilo, né, a capital antes era Moscou, ele transfere a capital para São Petersburgo, né, e ele constrói aquilo em cima de um pântano. Drena muita coisa e faz uma série de canais. São Petersburgo ela é marcada, então, por essa série de canais, por uma arquitetura que ainda tem muitos prédios que remontam o estilo do século XVIII e da evolução da Rússia imperial do século XVIII ao século XX. A partir de 1918, quando os alemães estão chegando em São Petersburgo, estão às portas de São Petersburgo durante a Primeira Guerra Mundial, que o famigerado governo bolchevique transfere a capital de São Petersburgo para Moscou, né? E aí, a partir de então, São Petersburgo, que em 24 vai se chamar, acho que é 24, vai se chamar Leningrado, São Petersburgo deixa de ser a capital. Mas a primeira impressão, e aí eu tenho que comparar com Moscou. Se Moscou tem a cara, parece muito União Soviética, lembra, você se sente um pouco na União Soviética. Em São Petersburgo você se sente na Rússia czarista, na Rússia imperial. E isso é muito bacana. As lojas da Avenida Nevsky, por exemplo, né? Você passeia, você volta no tempo e imagina, por exemplo, no século XIX, aquela vida da Rússia de Alexandre II, de Alexandre III, de Nicolau II, e tudo aquilo que aconteceu, os episódios que levaram à abdicação do czar em março, e ao estabelecimento do governo provisório
fevereiro, março, e logo depois, em outubro, novembro, o estabelecimento dos governos bolcheviques, do governo bolchevique. Então, São Petersburgo é a capital imperial da Rússia. E é belíssima. Prédios do século XVIII, século XIX, são prédios muito bonitos. É uma arquitetura grandiosa, uma arquitetura que foi planejada, uma cidade que foi planejada, né? A Veneza da Rússia, e museus, 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 museus e museus. Para citar como exemplo, um museu que você não pode, não deve perder é o Hermitage, né? O Hermitage, por todas as razões, né? O Hermitage, que era o Palácio de Inverno, né? O Palácio de Inverno dos Czares, que foi a sede do governo provisório sob Kerensky, né? E depois virou o grande museu, um dos principais museus do mundo. Então vale muito a pena conhecer o Hermitage. Você vai passar, na pior das hipóteses, reserve meia tarde, quer dizer, um meio-dia, uma tarde ou uma manhã para o Hermitage. E eu reservaria o dia inteiro, até porque você pode comer lá dentro do museu também, tem cantina, tem refeitório. Então eu dedicaria um dia inteiro só para o Hermitage, que você não vai se arrepender. Mas esse é só um complexo, né? São Petersburgo é um museu a céu aberto. E cada local onde você vai, as igrejas, né, a igreja do sangue derramado ali perto do Hermitage. Por que a igreja do sangue derramado? Porque foi o local onde Alexandre II foi assassinado. Em 1881, se não me engano. É o local onde Alexandre II foi assassinado, e ali foi erguida uma igreja belíssima. As igrejas são muito bonitas. As cidades em si, se você quiser andar por São Petersburgo, você não vai se arrepender se você ficar, sobretudo, naquele eixo da Nevsky, da Avenida Nevsky, né? Aí você vai até o rio Neva, né? O chamado Rio Neva, que é belíssimo, belíssimo também. Tem a ponte no Rio Neva, né? A Thalita está comentando, a Igreja do Sangue Derramado é a igreja mais interessante que ela conhece. É belíssima, é belíssima. As igrejas na Rússia são lindíssimas. Tem aquela em Moscou, que eu não vou me lembrar do nome dela, que é uma igreja muito próxima à rua Arbat, que foi derrubada por Stalin em 24 horas. Stalin mandou por abaixo a igreja em 24 horas, era para transformar aquilo num centro desportivo, nunca chegaram a construir, né, uma igreja toda branca, né, e depois do fim da União Soviética, finalmente reergueram a igreja ali, né, reergueram a igreja, e hoje está lá, me falta o nome dela aqui, mas ela é próxima à Rua Arbat, né. O clima de São Petersburgo. Veja, São Petersburgo dizem que é mais fria, é mais úmida, sem dúvida nenhuma, que Moscou, né? A Rússia tem um clima continental, como a gente vai ver no minicurso. Sim, o minicurso, que começa no dia 2 de fevereiro, na próxima terça, está muito interessante sobre Rússia e China, tá? Ainda dá tempo de se inscrever. A Bia daqui a pouco bota aí o link para inscrição. Eu recomendo. E antes que alguém pergunte, vai ser gravado? Não. Então, se você perder o minicurso da terça-feira, dessa terça e da outra, se você perder esse minicurso sobre Rússia e China, não sei quando teremos outro, né? Garanto que você não vai se arrepender se você fizer esse minicurso, tá? Marcelo, bem-vindo também. O clima. São Petersburgo é muito úmido, é uma cidade muito úmida, é uma cidade úmida. Claro, tem o rio ali, tem os canais, e estava um pouco frio, mas nada exagerado. Era final de outubro, início de novembro, a gente pegou neve há alguns dias, então, mas estava muito agradável de caminhar na rua. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, eu não gosto de calor. Mas no frio, se você está agasalhado, vai embora, filho. Você está agasalhado, protege o nariz, protege o olho, né? Protege o pescoço, e vai
vai caminhar, vai com Deus. E era muito gostoso andar em São Petersburgo em novembro. Claro, se tivesse tudo coberto de neve, talvez ficasse mais difícil. Certamente ia ficar. Avenida Nevsky, já falei, é imperdível. Nós fomos também ao Smolny. O Smolny é um palácio que é muito bacana, que hoje é a prefeitura de São Petersburgo. Né? Putin, tinha lá a sala do Putin, quando ele trabalhou em São Petersburgo, em Leningrado. Né? E o Smolny originalmente foi um palácio construído por Catarina Grande, onde ela criou um colégio para moças. Olha que interessante, lá no século XVIII, Catarina Grande criou esse colégio para moças, né, onde as moças aprenderiam Não estou falando da igreja de Dresden não, Marcelo, não é a igreja de Dresden não, é em Moscou, E o Smolny era uma escola para moças, as russas da aristocracia e também algumas moças até de origem mais humilde iam lá para aprender a serem mulheres e viver no século XVIII, de arte, cultura, literatura, prendas do lar também, né? Vale muito a pena. Smolny, então, funcionou como colégio de moças até julho de 17. Veja, o czar já tinha abdicado em fevereiro, e em 17 o governo revolucionário assumiu o controle de Smolny. Então as moças o ano começaria em setembro, as moças nunca voltaram para o início do ano. E depois, o que se estabeleceu ali foi a sede dos sovietes. Quando a gente tem o governo provisório, né, estabelecido, a república estabelecida em fevereiro de 1917, eles têm dois centros de poder. O poder político, efetivamente, dos partidos, da Duma, primeiro-ministro, né, e o poder, e uma outra estrutura de poder que era dos sovietes, dos conselhos de soldados, proletários, e esses sovietes se estabeleceram exatamente no palácio de Smolny. Então foi de Smolny que saíram as ações para a tomada do Palácio de Inverno, em outubro de 17, e foi ali que o famigerado Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin, proclamou a Revolução Bolchevique em outubro de 17. Vale muito a pena, eu tentei editar um filmezinho que eu fiz em Smolny, e foi o escritório bolchevique também, até eles se mudarem, até o governo, foi a sede do governo bolchevique, até o início de 1918, quando eles se mudaram para Moscou. Então é um lugar de muita história, eu recomendo. Já falei do Hermitage, Smolny. Para quem gosta de assuntos militares, eu, por exemplo, imperdível, o Museu da Artilharia, que fica ao lado, fica de frente, né, à Fortaleza de Pedro e Paulo. Imperdível o Museu da Artilharia, que é um museu militar fantástico em São Petersburgo, né? Depois eu também vou postar ao longo dos próximos dias, inclusive algumas fotos, algumas imagens do museu, e vou falar disso também no nosso mini curso, né, que começa no dia 2. O Museu da Artilharia, com vários blindados, você já chega a ter uma pancada de blindados na entrada do museu, né, e ali vale pelo menos uma tarde ou uma manhã, se não mais, no Museu da Artilharia. Quando você sai do Museu da Artilharia, sim, outra coisa, tudo isso você faz de transporte público, tá? Você compra um cartão de metrô, um cartão que valha pelos dias que você for ficar lá, e você circula de ônibus e metrô, de transporte público em geral, de carro elétrico também. Você roda a cidade toda, assim como Moscou, São Petersburgo, Moscou também, né? O Barão está dizendo aqui, sonho de consumo andar de T-34. Quem não sabe, T-34 é o tanque soviético mais renomado da Segunda Guerra Mundial. Barão, já eu comento isso. E aí você entra nesse museu
militar e tem toda a história militar da Rússia, desde o período imperial até a era soviética. Recomendo muito para quem gosta desses assuntos o Museu da Artilharia em São Petersburgo. Que aí, quando você sair do Museu da Artilharia, você pode ir para a Fortaleza de Pedro e Paulo, né, que foi o lugar onde São Petersburgo foi fundada. O lugar onde São Petersburgo foi fundada, ali tem a igreja de Pedro e Paulo também, tem a igreja onde estão sepultados os czares da Rússia, né? Vários czares da Rússia, e ali também onde estão sepultados os últimos Romanov. Nicolau II e sua família estão sepultados ali, é muito forte. Também foi um local que serviu de prisão para, inclusive, líderes revolucionários, intelectuais, na época do período czarista. Então, vale muito a pena. Tudo isso, repito, você faz de ônibus ou de metrô. Só um comentário relacionado ao comentário do Barão. Sonho de consumo, andar de T-34. Eu também tenho, mas não fiz isso dessa vez. Eu até tentei, eu entrei em contato com algumas empresas russas que promovem, né, que por uma determinada quantia você dá um passeio de T-34 e outros blindados, ou atira com armamento soviético também, né? Então, eu tentei. Da próxima vez que eu for à Rússia, eu vou programar melhor isso. Eu cheguei a contactá-los, mas não consegui. E eu também quero andar de T-34, né, em cima de um blindado daquele, na planície russa. Vai ser muito interessante. Né? O Barão me colocou uma pergunta aqui e eu vou já responder, mas vamos fechar então a São Petersburgo. Tudo isso tem o Museu da Revolução também. Um outro lugar que eu fui, e veja, é tudo muito barato, Um lugar que você vai de graça também, né, é a Estação Finlândia. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, Joanisval BSB, inclusive eu subo mais tarde essa live para o canal do YouTube. Tem um vídeo meu lá sobre a Estação Finlândia. O que é a Estação Finlândia? É a estação onde, em abril de 17, Lenin chegou vindo da Suíça a partir de uma operação de inteligência patrocinada pelo Estado alemão, né? E ali naquela Estação Finlândia foi onde Lenin chegou e foi aclamado pelos seus partidários e tudo para desencadear, que viria a acontecer em outubro, novembro, a famigerada Revolução Bolchevique. Então vale também ir até a Estação Finlândia. Então são algumas dicas de São Petersburgo. Para quem gosta de livro, é mais complicado isso, porque os livros estão em russo, mas as livrarias de São Petersburgo são maravilhosas. E os cafés também de São Petersburgo valem muito a pena. O Marcelo está perguntando, sempre tive dúvida se realmente morreram todos os filhos do último czar, Nicolau II. Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei eram os filhos de Nicolau II. Até a década de 90, Marcelo, houve muito essa discussão. E aí descobriram os restos mortais, sempre houve aquela dúvida se Anastácia tinha sobrevivido, se Alexei tinha sobrevivido, e isso foi uma das grandes histórias do século XX, né? Sobre Anastácia. Mas no final do século XX também, na década de 90, início deste século XXI, foram identificados os restos mortais de parte da família, né, que estava no primeiro sítio, e depois encontraram os restos mortais de mais dois, do Alexei e de uma das meninas que estavam mais afastados em outro sítio, e aí fizeram os exames de DNA, né, o príncipe Philip, né, príncipe consorte da rainha Elizabeth, contribuiu inclusive com seu DNA para que se verificasse, e no final das contas atestaram que todos aqueles lá haviam sido realmente massacrados, era a família imperial russa. Então essa dúvida ficou debelada no final da década de 90, início
do século XXI com os exames de DNA. Ainda há até hoje quem diga que não. O Mark Bloch, por exemplo, tem um livro sobre isso, mas os principais especialistas em Rússia hoje afirmam que isso é definitivo, são os Romanov mesmo. Mais adiante eu dou umas dicas sobre livros a respeito dos Romanov. Se quiserem, a gente faz uma live só sobre livros, só sobre a história dos Romanov. Os Romanov valem uma série de lives. Obrigado, Barão. Vamos pensar nisso. Cuidado, o Marcelo está falando isso, o filme Rasputin me deixou na dúvida. Cuidado com esses filmes, porque é muita invenção. É muita invenção. Eu prefiro bons livros nesse caso, e aí a gente vai fazer uma live só para indicar obras, para falar um pouco dos Romanov, que é uma das minhas paixões, entender um pouco aquela família, sobretudo os últimos Romanov, e a gente vai conversar sobre isso. Márcio entrou também agora, bem-vindo, meu irmão, bom receber você aqui. Vamos fechar então São Petersburgo, Leningrado, Petrogrado, porque São Petersburgo tem uma coisa interessante, né? Até 1914 era São Petersburgo, fundada por Pedro o Grande. A partir de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, o czar resolveu mudar o nome da cidade, né? De São Petersburgo passou a ser Petrogrado, porque Petrogrado era um nome mais russo. Gorod, em russo, é cidade. Então, Petrogrado era mais russo. E ficou com esse nome de Petrogrado até pouco depois da morte de Lenin, em 24, quando, acho que passa a ser a partir de 26 ou 28, uma coisa assim, quando a partir de então passa a se chamar Leningrado, em homenagem ao famigerado Vladimir Ilyich Ulyanov, né? O pai do golpe bolchevique de 1917. O que acontece? Que depois, no final da União Soviética, em 1990 ou 91, a União Soviética ainda não tinha acabado, mas resolveram mudar o nome da cidade, de novo, de Leningrado para São Petersburgo, seu nome original, e assim o é até hoje. Mas o aeroporto de São Petersburgo, a sigla ainda é LEN, tá? É de Leningrado, tá? O aeroporto de São Petersburgo. E São Petersburgo fica no Oblast, né? No Oblast de Leningrado, né? É que a região fica na região de Leningrado. São curiosidades. 18h03, vamos para Moscou? Vamos para Moscou. A live vai um pouquinho mais longa hoje, eu acho que mais uns 10 minutinhos a gente fala de Moscou. Alguém que tiver dúvida, faça usando esse pontinho de interrogação aqui, e aí eu vou aqui ouvir a pergunta, vou ler a pergunta do Barão das Capivaras. O Barão está perguntando aqui, professor, visitar a Rússia em maio ou em outubro? Barão, essa é a pergunta de $1 milhão, depende muito, E você vai encontrar duas Rússias diferentes. Você vai encontrar em maio uma Rússia de primavera, em outubro, dependendo da época que você chega, você vai pegar uma Rússia de outono entrando no inverno. Como historiador, bom, o melhor para visitar a Rússia, as pessoas dizem, regra geral, o turista comum ele vai entre maio, final de maio, início de junho e setembro, né? Que é a época mais quente. Você tem o verão russo, você tem dias na Rússia que vão até o sol até meia-noite ou coisa parecida, mais tarde, né? E nasce de novo 2 horas, 3 da manhã. Então, o turista em geral vai nessa época, né? De final de maio, início de junho até setembro, início de outubro, no máximo. Eu, particularmente, quis ir em outubro, início de novembro, exatamente em razão do clima que eu queria perceber da Rússia com relação à revolução, ao golpe bolchevique de 17, de outubro, novembro de 17. Então, eu tinha esse objetivo específico, uma experiência muito interessante, e tem algumas festas interessantes, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. Por exemplo, no final de outubro, em São Petersburgo, início de novembro, a gente tem a festa da luz, né?
que é a transformação, a festa da unidade nacional, que eles chamam também, que é a transformação da antiga comemoração da Revolução Bolchevique, ou do golpe bolchevique, numa festa patriótica russa. É muito legal. Já botei vídeos ali no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Você não conhece meu canal no YouTube? Então vá lá em Joanisval, vai no YouTube, aquele site, digita Joanisval BSB, tudo junto, e aí você vai ver o meu canal com todas essas lives e outros vídeos que eu coloquei lá, né? E aí o que você vai fazer? Você vai curtir o canal, você vai divulgar o canal, né? Você vai se inscrever no canal e você vai me fazer este grande favor, porque não vai cair o seu dedo se você se inscrever no meu canal e não vai cair a sua mão se você divulgar para os seus amigos, e se você não gostou, manda para os desafetos. Tá? Então tem lá algumas imagens dessa festa da luz. Eu comentei sobre ela, inclusive, na live passada. E em Moscou, no início de novembro, tem uma grande festa com uma grande parada militar, né, na Praça Vermelha, que é a festa que comemora a ida para o campo de batalha dos moscovitas em novembro de 1941. Os alemães invadem em junho, né, de 41 a União Soviética, e em novembro eles estavam às portas de Moscou. E ali começa a defesa efetiva de Moscou, o contra-ataque a partir dali, né, quando os soldados saem direto da Praça Vermelha para a frente de batalha. Isso é comemorado até hoje com parada militar, com uma festa danada, e a festa da Unidade Nacional também é comemorada no início de novembro lá em Moscou. Então, outubro, novembro, sensacional. Maio é fora de série também, porque em maio a gente tem, além de ter a primavera chegando, né, a gente tem um outro episódio para historiador que é fantástico, que é o 9 de maio, que é a grande festa da Rússia, né, que é o 9 de maio, que é a comemoração a comemoração da vitória soviética na Grande Guerra Patriótica, ou seja, a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. 9 de maio é imperdível. A próxima vez que eu for à Rússia, eu pretendo ir em maio para acompanhar a festa da vitória, né? Eu queria ter ido em maio de 2015, não consegui. Eu queria ter ido em maio de 2015, não consegui. Quase que eu tinha feito uma loucura assim, comprado as passagens com 4, 5 dias de antecedência para ir, mas acabei não indo, né, para a festa da vitória, dos 70 anos do fim da guerra, né? E a próxima vez que eu for, eu quero ir nessa data. Aí o Barão, a Suzane comentou, rapaz, nem os alemães aguentaram, eu iria na primavera. Eu também acho. Para quem não gosta de frio, não recomendo o inverno russo. O Marcelo está perguntando aqui, semana passada vi uma livraria. Pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu peço que façam pela interrogaçãozinha, porque senão eu vou perder. Passa muito rápido aqui para mim. Semana passada eu vi uma livraria de Pierre Varal. Acho que foi esse o nome, não é esse sobrenome, é outro sobrenome. O Cerco de Leningrado é bom, é interessante, é um livro interessante que fala muito sobre esses 900 dias de resistência. Eu já comentei um pouquinho. A Svetlana, Lana Tropical, a Svetlana, que é russa, lá de Vladivostok, está comentando que na escola a gente sempre ia para a parada do dia 9 de maio, né? Foi obrigatório, mas eu sempre gostava de ir, né? Então é isso mesmo, 9 de maio, muito legal, Lana, muito legal mesmo, porque 9 de maio é a grande data, a grande vitória sobre o agressor alemão, sobre o agressor soviético, chamavam, sobre o fascismo, né? É comemorada no dia 9 de maio. Eu tenho uma live que eu falo sobre isso, sobre o 9 de maio, 8 e 9 de maio, tá numa dessas nossas lives lá no canal Joanisval BSB, mas o Barão comentou que é muito maneiro. Eu também achei fantástica essa história da Svetlana comentando que ela tinha que ir para a parada do 9 de maio quando era criança na Rússia, né? Muito interessante mesmo. Voltando para a Rússia então, para Leningrado, ou melhor,
eu sempre vou chamar Leningrado, São Petersburgo, você pega um trem de alta velocidade, mais de 250 km por hora, e vai para Moscou. Antigamente tinha o Estrela Vermelha, né, que ligava Moscou a Leningrado. Você faz esse trajeto e você chega em Moscou. Moscou. E primeira dica de Moscou. Como eu disse, se São Petersburgo é a capital do Império Russo, é a capital imperial da Rússia, Moscou é a capital soviética da Rússia. Moscou tem muito clima de União Soviética. É uma cidade belíssima, mas é uma cidade que lembra muito aquela arquitetura ainda bolchevique, né? Socialista. E uma particularidade que me chamou muito a atenção em Moscou, mais até do que em São Petersburgo. Moscou é a capital, ou melhor, a grande cidade europeia onde eu me senti mais seguro. Para ser sincero, Moscou é a cidade do mundo, em termos de grande metrópole, claro, onde eu me senti mais seguro. Eu sou muito atento às questões de segurança e em Moscou isso é fantástico, fantástico. O clima de segurança. Aí você vai me dizer, mas tem atentado terrorista de vez em quando. Mas eu estou falando de segurança diária, segurança pública. Eu não conheço lugar mais seguro do que Moscou. Gostei realmente muito de Moscou, né? Primeira impressão da cidade, a grande metrópole do século XX. Segunda impressão, a capital europeia mais segura. Foi muito emocionante a chegada em Moscou. E para conhecer Moscou, antes de mais nada, com essa excursão da Chaika, né, organizada pela Chaika, hoje Rota da Seda, a gente foi a primeira vez que eles tinham feito isso, no famoso Hotel Presidente. Toda cidade tem um Hotel Presidente, né? Mas essa daí, Hotel Presidente, nada mais é do que o hotel que pertence à presidência da Federação da Rússia. É, portanto, um hotel que abrigou desde sua construção, é um hotel estatal russo, que desde sua construção, à época da União Soviética, era para as altas autoridades do partido e para os convidados internacionais. Claro que os quadros devem todos ter escuta, câmera e tudo, mas isso não é problema. Mas é do governo russo. É do governo russo. Então é um hotel belíssimo, luxuosíssimo. Detalhe, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou, café da manhã excepcional nos hotéis. E tinha aquele clima de hotel do Estado Soviético, né? Tem uma área, por exemplo, tem a foto dos hóspedes, de vários hóspedes. Hóspedes, reis, presidentes, líderes mundiais que para lá foram. Ele é um hotel dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, Hotel Presidente, um esquema grande de segurança na entrada, mas é muito legal. E estava ocorrendo uma conferência também internacional ali, uma conferência de Estado, quando nós ficamos naquele hotel. Então, além do que, você vai a pé dali para vários pontos da cidade ou para o metrô que está ali perto. E aí é outra dica. Tem um vídeo meu sobre o metrô de Moscou no meu canal no YouTube. Vale a pena conhecer. O metrô de Moscou é um museu a céu aberto. O museu a céu aberto, museu a céu aberto, é um museu subterrâneo, desculpem. Eu já estou empolgado. O metrô de Moscou é um museu subterrâneo. Ele foi construído a partir da década de 30 por Stalin. E Stalin dizia que queria transformar aquilo num grande museu. Era o Palácio do Povo. Portanto, cada estação é temática. Tem vitrais, tem estátuas. Se você quer conhecer um pouquinho do metrô de Moscou, eu fiz um vídeo. Tá lá no meu canal no YouTube. Eu não falo mais nada. Joanisval BSB. Vá lá e procure metrô de Moscou. Garanto que você vai gostar. Exuberante, Marcelo. O metrô de Moscou é uma coisa surpreendente, né? E os pontos turísticos tradicionais? Eu acho que o mais marcante, sem dúvida nenhuma, é a Praça Vermelha. Quando você chega à Praça Vermelha, ó, eu me arrepio. Ó, não sei se vocês conseguem ver daí. É muito forte. É muito forte. Praça Vermelha, né? Praça Vermelha, que muita gente acha que se deve esse nome à era comunista. Não, esse nome é mais antigo. Krasnaya, relacionada à praça, né? Krasnaya Plощad,
Krasnaya, a raiz é belo, bonito, é a mesma raiz para belo e para vermelho. Então, no passado, lá atrás, a Praça Vermelha era a Praça Bonita. E aí o nome foi evoluindo para Vermelha, né? Mas não tem nada a ver com o período soviético. Claro que com a União Soviética aquilo se sedimentou. Mas a Praça Vermelha, onde tem o mausoléu do safado do Lenin, tá lá. Fui ao mausoléu de Lenin, tá lá ainda. Tem na Praça Vermelha, no muro ao lado do mausoléu de Lenin, tem várias... tem uma espécie de uma necrópole onde estão sepultados os líderes da União Soviética, né? Stalin está ali, grandes marechais como Zhukov estão ali, é muito interessante. Você passa... A Praça Vermelha é para você sentir o clima e conhecer efetivamente. De um lado fica o Kremlin, do outro fica o GUM, Государственный Универмаг, né, que era o antigo shopping center estatal, né, era um mercado estatal, e que hoje virou um baita shopping center luxuosíssimo. E de um lado, na frente, você tem a Catedral de São Basílio, né, e do outro, outros prédios históricos. Então, ali é fantástico. Ali é fantástico. Recomendo o GUM. E no GUM, recomendo você tomar um sorvete soviético, da época soviética, não eles ainda têm essa herança, né? Uns sorvetes que eram muito comuns na época da União Soviética, vale a pena. A Catedral de São Basílio é imperdível. Eu vou falar um pouco dela no nosso mini curso, que começa no dia 2 de fevereiro. Se você não se matriculou, velho, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se matricular no nosso mini curso. A gente vai falar muito sobre Rússia. Rússia é uma paixão e a gente vai conversar demais com muitas histórias sobre Rússia no nosso mini curso. Prisioneiros da Geografia, conversando sobre Rússia e China, que começa na próxima terça-feira. Ainda há vagas, tá bom? E já já eu vou anunciar quem ganhou a bolsa integral para fazer o mini curso. Catedral de São Basílio, imperdível. O Kremlin, você sabia que você pode entrar no Kremlin? Você pode visitar o Kremlin? Porque o Kremlin não é só a sede administrativa, a sede do governo, né? Tem outras coisas. Tem um grande teatro dentro do Kremlin, né? Que era onde havia as convenções, os congressos do Partido Comunista da União Soviética, né? Que o Kremlin era o antigo Senado na época do regime czarista. Né? E ali tem um local onde você pode, inclusive, assistir peças. Eu assisti um balé dentro do Kremlin. Né? Fantástico, no coração da Rússia. Tem igrejas, tem uma igreja fantástica, tem igrejas dentro do Kremlin, tem o maior canhão do mundo da época, né? Que era o canhão do século XVIII, que é um canhão gigantesco. Né? Tá lá, um sino gigantesco também, o maior da Rússia. Né? Então, vale a pena conhecer o Kremlin, né? E é um dia passeando pela Praça Vermelha. Olha aí, quer dizer, um dia não, amanhã pela Praça Vermelha e um dia se você for entrar nessas atrações. A Bia está dizendo, inscrições para o minicurso. Quem quiser se inscrever, tá aí ou pelo link no meu perfil, no Joanisval Gonçalves. Tem ali, logo em cima, onde aparece Joanisval, fulano de tal, tem um linkzinho na chamada bio que você se inscreve. E aí a Bia entra em contato e você efetiva a matrícula, tá? Começa no próximo dia 2. Rua Arbat, que é uma rua de comércio, de bares, vale muito a pena. E aí eu já vou caminhar para encerrar. Tinha outras coisas para falar. Mais afastado, tem o bunker de Stalin. Foi um bunker construído por Stalin quando ele esperava que seria atacado pelos alemães. Então é fantástico. Stalin só foi lá umas 2 vezes na vida, mas o lugar é preciosíssimo. Tem uma sala de reuniões com uma acústica impecável, onde Stalin ficava no centro. Ele conseguia escutar todos que estavam em volta e ele falava baixo, mas todo mundo conseguia escutá-lo também. Então, tem umas coisas interessantes. Tem um bunker de Stalin, os teatros, o Bolshoi. Passear por Moscou é muito bacana. Passear por Moscou, você caminha ali e você vai identificando alguns prédios históricos.
né? O próprio Bolshoi, a famosa e temida Lubyanka, né? O prédio do antigo KGB, ou antes NKVD também, né? O GPU, ou seja, a sede do aparato de inteligência soviético na Praça Lubyanka, né? Então você consegue passear por Moscou, as atrações são as mais diversas, né? E ainda uma coisa que marca em Moscou também é o Museu Militar, que tem... eu achava que não era possível, mas o Museu Militar de Moscou ele é mais grandioso que o Museu da Artilharia de São Petersburgo. Esse é para passar um dia. Depois eu mando a dica para quem quiser. Esse é para passar um dia. Para vocês terem ideia, eu tinha pouco tempo na Rússia, mas eu fui uma tarde no Museu Militar, fiquei até fechar e no dia seguinte eu tive que voltar. Tem os despojos da Segunda Guerra Mundial. Tem uma área central com milhares de medalhas e bandeiras tomadas tiradas dos alemães ao final da Segunda Guerra Mundial. Lá fora tem um pátio com equipamentos militares. O T-34 está lá, Barão. Mas são dezenas de blindados, de mísseis, de carros com mísseis, aviões. Você vai ver MiGs ali nesse museu. Recomendo muito para quem gosta desses assuntos. Fantástico, fantástico. E para fechar sobre Moscou, eu vou dar uma dica de compras em Moscou. Quando você estiver em Moscou, deixa para comprar, sabe onde? Eu anotei aqui. Deixa para comprar em Ismailova. Ismailova é um mercado nos arredores de Moscou, onde você é um tipo um mercado de pulgas bem organizado. Você encontra de tudo ali, né? E eu gravei Ismailova porque você desce na estação Partizanskaya. É só você lembrar dos partisãs da Segunda Guerra Mundial. Na Partizanskaya, você desce na estação de metrô e tem as setas para Ismailova. Você encontra tudo. Não compre, aí a dica, não compre o souvenir nos lugares turísticos. Você vai encontrar tudo ali. É um passeio. Eles vendem até arma. Não recomendo comprar, mas eles vendem até arma. É uma feira onde tem um canto onde você consegue comprar arma, se você quiser. Medalhas, moedas, todo tipo de souvenir, camiseta, as matrioskazinhas, né? Você compra de tudo ali. Vale a pena. Ismailova, estação Partizanskaya. E é isso. Moscou também é outra experiência interessante. Resumo, né? Não há o que pague uma viagem como essa para a Rússia. Não há o que pague você aprender em loco, você interagir com os nativos. Eu comentei sobre minhas interações com o pessoal na live passada. Muitas percepções distorcidas foram modificadas, né? É legal conhecer outros povos e a Rússia fascina, né? Eu também, o Barão tá brincando aqui que o problema de comprar um T-34 é exceder o limite de bagagem, eu também acho. Eu cheguei a pensar, mas vai trazer, como é que eu vou botar no avião um T-34, né? Um avião comercial não dá, né? Bom, foram 2 semanas inesquecíveis. Na Rússia. A Rússia continua sendo uma potência, a Rússia é muito organizada, pelo menos as grandes cidades ali. Depois a impressão foi essa, os russos conseguiram se recuperar depois do caos dos anos 90. Né? E tem muita história que eu vou contar, inclusive no nosso minicurso, sobre situações inusitadas nos anos 90. Por exemplo, e aí quem for fazer o minicurso vai ter essa resposta. Um conhecido russo que ele queria abrir um negócio. Só que tinha um problema, ele não queria pagar, isso era nos anos 90, para a máfia, ele não queria pagar proteção para a máfia. Ele teve uma sacada fantástica.
ele resolveu abrir um negócio. Bom, eu vou contar isso no minicurso. Aqueles que forem fazer o minicurso, me lembrem da história do sujeito que queria abrir um negócio na Rússia e não queria pagar proteção para a máfia e como é que ele resolveu a situação. Tá? Minicurso no dia 2 e 9, nos dias 2 e 9 de fevereiro. Uma observação importante para fechar: os russos não querem voltar a ser soviéticos, mas eles continuam se orgulhando muito do passado deles. Isso é importante entender a Rússia. E a grande certeza que eu tenho sobre a Rússia, ou sobre as minhas experiências na Rússia, e a Flávia perguntou isso na semana passada, a grande certeza que eu tenho sobre as minhas experiências na Rússia é que eu quero voltar à Rússia. Tá? E recomendo muito conhecer esse país fascinante, que é o maior país em território do globo. Então, ficam essas as minhas experiências sobre a Rússia, as minhas impressões, foram todas muito positivas, nada de negativo. E agora, a gente anuncia o ganhador do sorteio da bolsa 100% integral para o nosso minicurso Prisioneiros da Geografia, que começa no próximo dia 2, serão dias 2 e 9 de fevereiro, das 20 às 22, completamente online. Você pode se inscrever, ainda dá tempo de se inscrever. A Bia colocou aqui algumas vezes o link para inscrição. Se você não encontrar o link, você lá pela minha bio do perfil aqui, você também se inscreve, né? Vai ser um curso muito interessante. E vamos lá, estão querendo saber, né? Tem gente que está perguntando, Suzane está perguntando, o pessoal quer saber quem ganhou a bolsa integral para fazer o mini curso Prisioneiros da Geografia, conversando sobre Rússia e China, que começa no dia 2 e vai até o dia 9, 2 e 9 de fevereiro, das 20 às 22, completamente online, comigo, para bater um papo muito legal sobre esses dois países. O ganhador foi a Verônica Moura. Verônica Moura, não sei se ela está vendo a live. Verônica, parabéns, você ganhou. E aí, logo depois da live, eu vou botar no Stories aqui, né? Acho que é por aí o tal do Stories ou no IGTV. Eu vou botar o sorteio. Como é que foi feito o sorteio? Verônica, você ganhou. Por favor, entre em contato com a Bia. Né? Já rufaram, Barão, os tambores já rufaram, foi a Verônica Moura que ganhou. Verônica, depois você entra em contato com a Bia e bem-vinda ao nosso minicurso. E se você não ganhou, parabéns a Verônica, a Ana está lembrando aqui. E se você não ganhou, não se desespere, ainda tem vaga, você pode se inscrever agora com o tal do Pix. Ficou mais fácil ainda, você me manda um Pix, se inscreve, preenche o formulário, me manda um Pix, tá todo mundo dando os parabéns aí para Verônica, e na terça-feira a gente começa. Na terça-feira a gente começa o nosso mini curso. Então, hoje demorou mais, né? 1h30 de live, né? Agradeço muito a vocês por nos acompanharem até agora, foi muito divertido. As impressões sobre a Rússia, a gente podia continuar conversando aqui por mais 2, 3, 4 horas falando de Rússia, né? Mas o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado, tenham uma ótima semana. Aqueles que forem fazer no dia 2, às 20 horas, a gente se encontra, você não vai se arrepender se fizer, dia 2 de fevereiro. Quem quiser se matricular, já faça isso logo, né? Faz logo, depois que sair daqui, já faz a matrícula. Ah, não ganhei mesmo, não tem problema, você vai fazer, vai se divertir e a gente arranja até um desconto, né, Bia? Para quem se matricular hoje. Quem fizer a matrícula hoje vai ganhar aquele desconto nosso, viu, Bia? Quem fizer a matrícula ganha um desconto hoje. Grazie, Ana, grazie a te. Bom, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Às 17 horas eu aguardo vocês para a gente conversar sobre mais um tema interessante. Ótima semana, fiquem com Deus, abraço. Das Vidânia.